Já se deparou com um sistema lento, onde o usuário fica algum tempo esperando que os dados carreguem e apareça alguma informação no ecrã? Eu tenho a solução para você. Hoje, vamos construir um jogo em conjunto para ficar ali, tirar o tédio um pouco do usuário quando ele estiver esperando o sistema carregar. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala, Dragão! Para você que não me conhece, meu nome é Herbert Nunes, eu sou mentor e desenvolvedor na Trusted School. E hoje, como você viu na introdução, vamos estar construindo em conjunto um jogo em JavaScript dentro do OutSystems. Então, bora ver dentro da plataforma como a gente vai fazer isso. Então, bora lá, pessoal. Já estou aqui com a minha aplicação aberta e vou estar adicionando aqui um bloco onde a gente vai estar adicionando os elementos. Então, vou chamar aqui de Game. Vou colocar Game Dragon. Vamos fazer assim. De início, né? O que nós vamos precisar são 3 imagens, ok? Vamos utilizar um background, um obstáculo e um personagem para ser ele o nosso personagem principal. Vou deixar também na descrição essas imagens para caso você queira acompanhar o nosso desenvolvimento. É só baixar e a gente prossegue aqui com o desenvolvimento. Então, bora lá. Vou pegar aqui as imagens dentro de uma pasta, fazer aqui o import. Beleza, pessoal. Feita aqui a importação das imagens, coloquei aqui o nosso fundo, temos aqui um background, também temos aqui um dragão e temos aqui um meteoro, que será aí o nosso inimigo que temos que desviar desse meteoro. Vamos adicionar agora os elementos que vamos ter no HTML aqui da página. Então, para isso, eu vou estar adicionando 3 divs, ok? Então, vou colocar esse container e mais 2 dentro desse mesmo container. Vou chamar esse container aqui de Game. E esses dois outros, vou chamar um de Dragon e outro eu vou chamar de Meteor, ok? Feito isso, vamos adicionar algum CSS a esses elementos. Então, eu vou vir aqui no tema da nossa aplicação e vamos estar adicionando o CSS aqui dentro. Primeiro, vamos criar aqui uma classe para a nossa div Game. Então, vou pôr aqui. Ela que vai ter ali o nosso background, né? Nosso fundo. Então, eu vou colocar aqui uma altura, uma largura na real de 100%. E uma altura... ou menos, né? Eu acho que 100%, talvez colocar apenas 500 px. E aqui na altura, vou colocar 700 px. Ou ao contrário, né? Melhor. Vou fazer assim. Pra gente obter ali um retângulo. Beleza. Já vou estar adicionando essa classe aqui. Vou colocar aqui o nosso game. Vou colocar aqui o nosso background. Então, vou passar aqui uma classe para pegar a imagem, né? Então, temos o background image, propriedade. E vou estar colocando aqui, vou só clicar e arrastar, o OutSystems já vai criar aqui a URL para a nossa imagem aqui. Feito isso, podemos observar aqui como está. A imagem pode parecer muito grande, né? E o container está muito pequeno e está meio que impressando a própria imagem. Mas para resolver isso, a gente pode utilizar uma propriedade aqui, que é o background size. Cadê? Vamos ver, background size. E temos aqui algumas opções, acho que é cover, que já vai preencher a nossa div, né? Com o tamanho da imagem. Feito isso, também vou estar adicionando aqui, vou estar centralizando aqui a nossa imagem. Ok? Nossa div. Também vou colocar aqui um position relative, porque nos outros eu vou estar utilizando o position absolute. Então, já vou colocar aqui o position relative. E beleza. Acredito que a princípio é isso que nós precisamos, mas mais para frente podemos ir adicionando aqui novas propriedades. Ok, já temos o nosso cenário. Vamos agora adicionar o nosso dragão ao jogo. Então, vou criar aqui uma nova classe, que vai ser o Dragon. Vou passar já aqui a imagem do dragão. Então, vou passar aqui um background image e vou trazer o nosso dragão aqui para dentro.
Ok, passou lá em cima, não era isso que eu queria. Vamos ver se eu consigo. Beleza, já foi. Também vou estar adicionando aqui uma altura, talvez de 50 px, ou até mais. Vou tentar colocar uns 110 px. A gente vai ver depois como é que isso vai ficar. Vou colocar aqui um MDF de 110 também. E vamos observar como é que está aqui ficando o nosso dragão. Então, vou passar aqui a classe que nós criamos na div do Dragon. Ok, tá ali o container, mas o dragão não aparece. Provavelmente porque o dragão é muito grande, a imagem, e ele não está aparecendo na div por ser pequeno. Então, vamos utilizar a mesma técnica em cima do background size e passar aqui o cover, que aí ele completa a nossa div. E perfeito, já temos aí o nosso dragão no ecrã aparecendo, tá voando ali. Agora, vamos estar adicionando mais a posição, né, do elemento. Eu quero que ele está aqui voando, eu quero que ele venha um pouquinho mais para cá. A ideia é que depois venha uma bola de fogo e a gente consiga desviar essa bola de fogo de uma maneira. Então, vamos perceber como vamos fazer isso. Então, primeiro, preciso alinhar esse carinha mais ou menos ali no meio. Então, eu vou utilizar aqui a propriedade bottom. E antes, claro, eu vou ter que usar o position absolute, okay? Para estar alterando aqui a propriedade bottom. E vou passar aqui, talvez, uns 100 pixels. Deixa eu ver. Acho que assim até ficou de certa forma interessante. Estou vendo aqui se talvez aumentamos o tamanho do dragão, de maneira com que consigamos visualizar melhor. Então, 160 parece estar bom. Ok, parece-me bem. 160. Também vou estar adicionando aqui um meteoro. Então, vou colocar aqui ponto meteor. Vamos estar adicionando também aqui o background image, né? Então, background image. Vou trazer aqui o meteor aqui para dentro. Vamos também adicionar aqui uma altura, né? 100 pixels e uma largura também de 100 pixels. Só quero fazer no teste. Então vou vir aqui no meteoro, vou estar adicionando a classe que nós criamos. De novo, né? O tamanho ali talvez da imagem esteja um pouco maior, então eu vou passar aqui o background size cover. E ok, já temos ali o meteoro sendo exibido no ecrã. Talvez um pouco maior. Ou assim tá bom. Vou colocar 150. 150 aqui também. Antes que eu me esqueça, né? Vamos passar aqui também o position absolute, para os elementos não terem não alterarem a posição um do outro, né? E a nossa ideia agora é a gente ter esse elemento aqui na mesma altura aqui do nosso dragão e ele ficar passando aqui nessa direção, tentando atingir ali o dragão. Então, o que a gente pode fazer, né? A gente precisa ajustar a posição dele, né, na vertical. Então, eu vou pegar aqui e vou passar a propriedade bottom novamente, como fizemos ali com o dragão, e vou colocar também aqui os 100 pixels. E vamos ver se fica ali já na direção. Exatamente. Já ficou ali na direção do dragão. E para a gente estar criando aqui a animação, a gente vai estar utilizando os keyframes. Mas para isso, eu quero mostrar para vocês lá dentro do DevTools do Google, para a gente conseguir visualizar isso de uma melhor forma e aprender melhor como isso vai acontecer. Então, vou fazer aqui um publish também já para guardar aqui uma versão, caso aconteça algum bug, a gente não perder o que nós criamos até agora. E vamos visualizar como está ficando aqui o nosso jogo, né? Mas antes preciso também estar adicionando aqui um ecrã. Vou chamar aqui o ecrã Home. Vou colocar aqui incluído no menu mesmo. Já vou colocar anônimo e trazer aqui o bloco para o ecrã. Vamos fazer mais um publish. Beleza, pessoal. Foi feito aqui o publish, mas
Eu reparei que a gente vai precisar aqui ter antes, né, as animações. Eu vou já criar para deixar já no esquema ali no HTML. Então eu vou adicionar aqui o keyframes, ok? Essa é uma maneira de se fazer animações no CSS, ok? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar aqui, por exemplo, Meteor Animation. E aqui dentro eu vou colocar que esse meteoro, ele vai estar numa posição X em um momento, né? E depois, no outro momento, ele vai estar na posição Y, ok? Então, é basicamente isso. Eu tenho aqui, por exemplo, o lado direito do nosso elemento, né? Vou estar controlando a direita desse elemento. Então, se eu colocar ele com 0 na direita, ele vai estar colado aqui na nossa div. Então, eu vou vir aqui e vou colocar 0 nesse momento. Depois, eu quero que ele vá to, por exemplo. Eu quero que ele vá até essa ponta aqui, que é basicamente a largura toda, né, da nossa div aqui principal, da nossa div game. Então, 700 pixels. Então, eu vou colocar aqui right de 700 pixels. Acredito que isso deve bastar. Feito isso daqui, vamos adicionar também a animação dentro da nossa classe aqui, do Meteoro. Então, eu coloquei aqui Animation. E vou colocar o nome da animação que nós criamos embaixo. Então, aqui é o Meteor-Animation. Depois, vou colocar a quantidade de tempo que nós queremos que isso aqui que aconteça, essa animação. Por exemplo, 2 segundos. Okay? Eu quero que ele saia aqui da direita, desse ponto 0, e vá até o ponto de 700 px. E eu quero que ele faça isso infinitamente. Okay? Então, eu vou utilizar aqui um infinite para a gente observar como isso vai acontecer. Então, vamos publicar, visualizar dentro do navegador, porque aqui no OutSystem a gente não consegue aqui visualizar direto. Então, vamos ver dentro do navegador. Temos um elemento sendo animado, né? Ele está até passando ali da nossa div, mas sem problemas. Está acontecendo a nossa animação. Vamos selecionar aqui o meteoro, ok? E aqui a gente pode já observar alguns problemas que temos aqui nessa nossa animação. Que é, ele vem, começa rápido e depois ele vai desacelerando. Então, para ele ficar na mesma velocidade, eu vou estar adicionando aqui o valor linear na animação. Okay? Dessa maneira, ele vai sair na mesma velocidade e vai ficar até o final. Ok? Então, continuamos na mesma velocidade quando eu coloquei aqui o linear. Só que ele está saindo aqui da nossa div, onde nós temos o nosso background. E aqui não existe mais o nosso jogo nesse ponto que ele está vindo aqui. Então, como não existe, eu quero que, quando ele passar para lá, eu quero que ele suma, simplesmente. Eu não quero ficar visualizando ele aparecendo aqui nesse canto. Para isso acontecer, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir na nossa div do jogo, ok? Aqui na div do game. E eu vou passar um overflow written para dentro dele. Então, eu vou passar aqui overflow written. E dessa maneira, quando o elemento ele sai de dentro da nossa div, a gente já não consegue visualizar. Ele some para a gente, ok? Outro problema que eu consigo observar é que o nosso meteoro, ele meio que teletransporta do nada aqui para o começo aqui do nosso background, né? Do nosso cenário. E não está muito fluido essa animação dele teletransportando para ali. Eu queria que fosse um pouco mais fluido que isso. Então, para fazer isso, a gente pode alterar a animação, ok? Porque basicamente o que a gente está mexendo aqui é a propriedade right, né, do nosso elemento. Ele vem para cá porque esse é o ponto 0. Se a gente colocar, por exemplo, ele fora dessa nossa div, a gente já não vai ter uma visualização dele. E essa animação do teletransporte, meio que se teletransporta ali, vai estar acontecendo fora da div, fora da visualização do usuário. Então, vamos lá para baixo, no nosso keyframe. Vamos ver se eu acho aqui o keyframe. Ok, já achei. E vou estar alterando aqui o right dele.
para um valor negativo. Então vou colocar menos 50 px, por exemplo. Vamos lá ver o que está acontecendo. E ok, parece estar um pouco mais fluido. Deixa eu tentar diminuir aqui um pouco mais. Colocar um menos 70. E ok. Agora sim parece muito mais fluido do que anteriormente. Tô achando também esse meteoro um pouco lento demais. Então vou aumentar a velocidade dele. Aqui na própria classe, né, do meteoro, nós temos aqui os segundos que nós queremos que ele faça esse processo. Vou pôr, em vez de 2, vou colocar 1.5 segundos. Dessa maneira, temos ali um meteoro bem mais rápido do que anteriormente. Agora, vou aplicar essas alterações que nós fizemos aqui dentro do OutSystems. Então, eu vou abrir aqui o CSS. Vou vir aqui na nossa div game. Nós adicionamos lá o overflow Ridden, né? Ou Ridden. Temos aqui também o meteoro, que nós alteramos aqui para 1 segundo. E também adicionamos aqui o linear. Aqui embaixo, na animação do meteoro, nós colocamos menos 70 px para ele sair ali da nossa div. E basicamente foram essas alterações que nós fizemos. Já temos aqui basicamente pronto a animação do obstáculo, do objeto ali que vai estar colidido com o dragão. O que nós queremos agora é trazer a animação do dragão ele voar um pouco mais alto para sair da reta ali do nosso meteoro. Então, para isso, eu vou estar adicionando aqui mais uma animação para controlar agora o voo do nosso dragão. Então, eu vou colocar aqui o nome Fly, vai ser aí o voo do dragão. E diferente aqui do meteoro, onde nós utilizamos o from e o to, porque nós só temos 2 pontos de distância, né? Ou seja, uma hora o meteoro vai estar desse lado e outra hora ele vai estar do outro lado, né? Uma hora está no lado direito, da outra hora ele está no lado esquerdo. Então, para isso, a gente só precisou de 2 localizações. Agora, o fly, a gente vai precisar de mais algumas, porque nós queremos que o dragão, por exemplo, ele tenha uma maior estabilidade no ar, ok? Ele começa embaixo, ele aumente o seu voo, por exemplo, fique ali algum tempo e depois desça. Então, a gente vai precisar de mais intervalos para estar controlando isso. Então, eu vou estar utilizando aqui de outra maneira, ok? Para definir essa animação através da porcentagem. Então, quando tiver no 0% ali do tempo, né? Que nós vamos estar criando essa animação do voo, eu quero que ele permaneça na mesma posição que ele está atualmente. Então, ele tem agora um bottom de 100 pixels. Então, vou colocar aqui bottom de 100 pixels. Depois, quando ele chegar, por exemplo, nos 50%, eu quero que esse bottom esteja de 250 pixels, que eu acho muito. Vou colocar apenas 200 pixels. Depois, nos 100%, quando ele atingir ali o limite do tempo, né, ele já tem que retornar para a posição que ele estava anteriormente, que seria aqui o bottom de 100 px, ok? Então, vamos validar para ver se isso aqui vai funcionar corretamente. Vamos fazer aqui o publish e a gente altera ali no navegador, caso for necessário alterar esses intervalos. Ok, feito aqui o publish, vou abrir aqui no navegador e vamos visualizar o que já temos. E claro, nós acabamos não adicionando ali o keyframe dentro do nosso dragão, mas eu acredito que eu consiga resolver pelo HTML. Eu vou vir aqui no dragão e vou estar adicionando aqui a propriedade animation. Deixa eu aumentar um pouquinho isso daqui. Trazer um pouco para cá. Isso aqui eu posso fechar. Também posso fechar isso. E beleza. Vamos adicionar aqui a propriedade do animation. Então, animation fly 2 segundos. Colocar infinity. Calma aí. Infinity. Comi ali o N. Beleza. O nosso dragão tá vindo até aqui. Depois desce. Ok. Parece-me bem. Também poderíamos
diminuir isso aqui um pouco, aí ele pularia um pouco mais rápido. Mas isso caso o objeto também fosse mais rápido, né? Nesse caso, eu acho que 1.5 talvez já esteja mais do que suficiente. Ou 2, pronto, como 2 como já estava. Modo mais easy, talvez, vamos ver. Modo mais fácil. Mas beleza, pessoal. E também eu vou estar adicionando aqui no animation o isOut, para quando ele descer um pouco mais fluido. Okay? Quando ele estiver saindo da animação, ele vai descer um pouco mais lento, digamos assim. Okay? Então, feito isso daqui, acrescentadas as animações, eu vou estar criando uma nova classe dentro do OutSystems, essa animação do dragão, que vai ser a classe de voo. Então, eu vou ter aqui a classe Fly. Vou passar aqui. E dentro dessa classe Fly, eu vou ter a animação. Então, eu vou ter aqui o animation do Fly que nós criamos ali embaixo. E vai ocorrer ali durante 2 segundos. E basicamente, vamos ter o isOut. E é só. Ok? Agora, o grande ponto é, nós temos já a animação acontecendo, só que precisamos ainda de levar ali a interação para o usuário estar utilizando esse nosso jogo. Então, para isso, pode ser, por exemplo, quando o usuário clicasse numa tecla, esse dragão ele voasse um pouco mais alto. E para isso vamos precisar estar utilizando o JavaScript para estar aplicando isso. Então, eu já criei lá a classe Jump. Nós temos aqui o dragão. E basicamente, o que a gente quer fazer é o seguinte. Quando o usuário ele clicar numa tecla, vamos acrescentar a classe que nós criamos dentro do OutSystems. Coloquei aqui Jump Manager, Jump Fly. Criamos colocamos aqui a classe e o dragão ele voa automaticamente, como a gente pode ver ali, né? Então, quando a gente adiciona a classe Fly, o dragão voa um pouco mais alto para desviar do meteoro que está vindo. Então, para isso, vamos para o OutSystems, vamos precisar criar um evento para estar ativando isso, e vai ser no onReady, onde os elementos do ecrã já estão preparados. Ok? Vou estar adicionando aqui o JavaScript, que vai ser basicamente o game aqui, né? Vamos estar controlando o jogo aqui propriamente. Vou colocar Dragon Game. Depois, vamos vir aqui e vamos adicionar documents. Vamos adicionar a possibilidade, né, da pessoa clicar numa tecla e algo acontecer. Então, document ponto add event listener e vamos passar aqui o keydown, exato, e a função que a gente vai estar ativando. Mas a gente ainda não tem essa função, vamos construir essa função agora. Então, vou criar aqui a função function, que vai ser o voo, né, do nosso dragão. Também vou precisar de uma constante para buscar o nosso dragão lá no ecrã. Então, vou chamar aqui o dragon. Get document. Vamos pegar o elemento pela classe, ok? Vou utilizar aqui o Query Selector. E vamos pegar aqui o Dragon. Também vamos precisar, futuramente, do nosso objeto, né, do meteoro. Então, eu já vou adiantar e pegar o nosso objeto. E mais pra frente a gente vai perceber o porquê a gente precisa do meteoro. Beleza, então já temos aqui algumas coisas. Eu vou ter que depois levar isso aqui para baixo. Eu vou chamar aqui de fly.
Vou botar assim, fly. Depois, vamos estar adicionando aqui o que nós vamos fazer nessa função. Então, basicamente, quando nós clicarmos uma tecla, o que eu quero que aconteça? Quero ativar essa função e que o dragão ele voe. Então, como nós vimos, é só adicionar uma classe no dragão, né? Para que aconteça ali aquela animação. Então, vou utilizar aqui o Dragon e vou passar aqui o class list add. Vamos adicionar uma classe e vamos passar aqui a classe fly que nós criamos lá. Ok, pessoal. Então aqui basicamente a gente está adicionando a classe de voo ao dragão, né? Isso aqui vai gerar a animação de voar um pouco mais alto do nosso dragão. Só que quando a gente adiciona, a gente vai precisar remover também essa classe para que depois, quando o usuário clicar novamente numa tecla, a gente tenha ali o resultado novamente do voo, que a gente fica adicionando e removendo também essa classe, ok? Mas, para isso, a gente não pode simplesmente vir aqui, por exemplo, né, e remover essa classe diretamente. Eu poderia vir aqui, talvez, e fazer isso. Mas isso aqui não funcionaria, porque eu estou aplicando e removendo ao mesmo tempo a mesma classe. Ou seja, não teríamos animação. A animação ela tem lá um tempo, né? A gente mesmo definiu lá no CSS de 2 segundos, que era o tempo lá da nossa animação do dragão. Então a gente tem que ter em mente que a gente vai ter que esperar aqui 2 segundos após adicionar a nossa classe para que possamos remover essa classe do dragão. Então, o que eu vou fazer? Vamos utilizar uma função aqui do JavaScript, que é o setTimeout. E basicamente, o setTimeout ele funciona, né? Ele recebe 2 valores. Um é a função e o outro é o tempo. Então, ele espera que esse tempo em milissegundos passe e ele executa a função após chegar nesse tempo que nós vamos definir. Como nós temos lá 2 segundos, então eu tenho que colocar também aqui 2 segundos. Só que como aqui tá em milissegundos, 2 segundos é o quê? É 2000, ok? E aqui dentro, vamos passar aqui a função, o que nós vamos estar a fazer dentro desse carinha aqui. Eu vou criar uma função anônima para a gente estar passando aqui o nosso código, ok? E passar aqui o Dragon class list remove fly, ok? Dessa maneira, acredito eu, já temos ali o nosso código funcionando, já conseguimos fazer o dragão pular. Então vamos verificar se realmente isso está a funcionar. Vamos fazer o publish aqui rapidamente. Ok, pessoal, feito aqui o publish, vamos abrir aqui a aplicação, vou dar um refresh no navegador e, ok, vamos clicar uma tecla qualquer e verificar se realmente vai funcionar. Então, cliquei e tá funcionando. O nosso dragão tá pulando. Voltou ali, mas eu cliquei muito rápido, eu acho. Como a animação tá um pouco lenta, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir o tempo dessa animação. Eu vou clicar aqui no dragão. Vamos ver se a gente acha que quando eu clicar com espaço, por exemplo, ele deve adicionar aqui o fly. Mas acho que a gente não vai conseguir alterar por aqui. Mas sem problemas. Vamos fazer o seguinte, lá no OutSystems, então, vamos diminuir o tempo que está ali levando para fazer essa animação. Então, eu acho que 0.5 já é mais que suficiente, né? Também tem que ser rápido, porque o objeto vai se mover rapidamente. Então, o pulo também ali, o voo, também tem que ser rápido. Então, eu vou colocar 0.5 segundos. E eu também vou ter que alterar dentro da nossa função, ok? Então, aqui onde eu tinha colocado 2000 milissegundos, eu vou colocar apenas 500. E acredito que isso daqui já pular ali o meteoro. Beleza. Visto isso, basicamente a gente vai ter que olhar para a colisão dos objetos, né? Então, quando o meteoro ele colidir com o nosso dragão, o que vai acontecer? Nós vamos perder o nosso jogo, né? Então, basicamente já temos aqui o dragão
a pular, tá bem mais fluido, né? Com um pulo ali mais rápido. Então, agora vamos dar uma vista aqui de como podemos fazer para criar essa colisão. Então, basicamente, eu vou clicar nesse meteoro aqui, vou retirar a animação dele e eu vou verificar em que momento o meteoro ele encosta no nosso dragão. Então, eu vou pegar aqui a posição left dele, ok? Ok, aqui já colidiu, está ali na cabeça do dragão. Aqui, mais ou menos. 111 pixels. Então, quando o left ele estiver em 111 pixels, a gente sabe que houve uma colisão com o nosso dragão. Então, vamos voltar lá no Node Systems e vamos fazer uma condição aqui fora, claro, dessa função. Essa condição vai ter que ser um loop, a gente vai ter que ficar verificando toda hora, né, se houve aquela colisão, porque a qualquer momento o usuário pode errar. Então, a gente vai estar verificando a todo momento se houve ou não a colisão. Então, como que a gente pode fazer isso? Vamos criar aqui uma outra função, né? Chamar aqui function loop. E vou passar aqui para essa nossa função. Na real, a gente vai ter que, como é um loop, a gente vai utilizar aqui uma função daqui do JavaScript, que é o setInterval, que ele funciona quase igual aqui o nosso setTimeout. Eles têm os dois, ambos, né? Eles recebem uma função e um tempo, ok? Qual que é a diferença? O setTimeout, como a gente viu, ele espera esse tempo rodar, né? Acabar esse tempo, para então executar aqui a nossa função que a gente definiu. O setInterval, ele vai executar a nossa função de acordo com o tempo. Ou seja, se eu coloco aqui 1 segundo para ele executar a cada ele vai a cada 1 segundo estar executando a nossa função. Então ele gera um loop infinito, ok? Um loop aqui de acordo com o nosso tempo que definimos aqui. Nesse caso, como a gente quer uma verificação a todo momento, eu vou colocar 10 milissegundos, ok? Que aí a gente tem uma verificação a todo momento. Vou criar também aqui a mesma coisa que eu fiz no outro, né? Vamos definir uma função anônima. E aqui dentro eu vou fazer a verificação. Vou colocar se a posição do nosso meteoro for o left dele for 111, né, o menor que 111, ele vai ter ali atingido o dragão. Então, é menor que 111? Sim, porque para cá, né, o left, quanto mais se aproxima da nossa borda aqui no lado esquerdo, mais é zero, né, o left. Basicamente, a gente vai ter que fazer essa condição, só que a gente precisa ainda obter o left, né? Qual que é a posição do left através do JavaScript? Como que a gente vai conseguir obter essa informação? Então, a gente pode obter essa informação através do offset left. A gente pode vir aqui, essa função aqui mesmo do setInterval, vamos fazer aqui um exemplo. Vou colocar aqui o nosso meteoro, né? Meteor position. E vou passar aqui para a nossa variável aqui em cima, o offset left. Então, vou colocar aqui offset left. Beleza, definimos aqui, isso aqui vai ser a nossa constante. E eu vou também estar exibindo esse valor no console.log para a gente verificar o que está ali sendo alimentado dentro dessa nossa variável, dessa nossa constante. Então, eu vou colocar aqui meteor position para exibir no console.log e já vou fazer aqui a nossa verificação. Então, se esse valor que a gente puxou aqui do meteor position for menor que os 111 que a gente viu lá, a gente vai estar executando alguma coisa. Nesse caso, a gente quer que o jogo pare. Então eu vou, por enquanto, só retirar a animação do meteoro, ok? Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o meteor, botar ponto style animation para a gente acessar ali a propriedade animation.
e vamos retirar. Vou passar none. Beleza. Feito isso, vamos dar um done aqui, fazer um publish e testar, verificar se está tudo a funcionar. E bora lá. Ok, colidiu e o meteoro parou. Parou a animação aqui do meteoro. Beleza. Só que a gente também colocou lá para exibir aqui no console.log, né? A gente consegue observar aqui as posições ali do left, a posição left do meteoro. Então aqui, ó, ele passou ali pelo 607, a gente consegue visualizar tudo isso daqui. Aí agora ele está só colocando 0, ok? Porque ele está ali na posição 0 atual. E basicamente é isso que ele tá exibindo aqui embaixo. Está rodando várias vezes o nosso intervalo lá. Beleza. Só que a gente não quer que ele pare toda vez que for apenas menor, né? Porque tem que ser uma verificação um pouco mais complexa, porque eu quero que quando ele passar e eu pular com o dragão, não pare o jogo, né? Prossiga. Então, ao mesmo tempo, eu vou ter que verificar a posição que está o dragão para a gente poder ou não parar o jogo. Então, bora lá pro OutSystems. Abrir aqui o meu script. Vou dar aqui um zoom para vocês. Uma coisa que eu quero mostrar também para vocês que pode ser interessante é o seguinte. A gente utilizou ali o método do offset left para obter a posição à esquerda do meteoro, né? Então, se a gente utilizasse aqui, acredito que eu tenho acesso, não tenho certeza, offset left, não vai me deixar ver, mas a gente pode definir aqui um document.getSelector só para eu mostrar para vocês. Calma aí, passei muito cedo. GetSelector. E vamos passar aqui dentro o ponto .tior e beleza. Dessa maneira a gente conseguiu obter o meteoro, né? E a gente consegue passar aqui o offset, como a gente já fez, offset left. E dessa maneira a gente obtém a posição à esquerda do nosso elemento. Só que eu não consigo fazer isso para o bottom, por exemplo. Ok? Então eu tenho aqui o valor indefinido. Não consigo estar operando com o bottom. Não existe essa propriedade. Então o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que obter o valor da distância aqui do bottom, do dragão, de uma outra forma. E já agora precisamos também saber, né, em que momento que o dragão ele colide. Em que posição ele vai estar colidindo e em que posição ele não vai estar colidindo ali com o meteoro. Então, basicamente, o dragão, se ele estiver aqui no bottom, deixa eu colocar um pouco mais para cima, talvez aqui. Considerar ali que a asa não vai ter, não vou considerar a asa. Se bem que ele tá batendo no rabo dele, calma aí. Assim, acho que assim tá bom. 164 px. Então, se o dragão estiver abaixo de 164 px, ele vai interromper o jogo, beleza? Então, visto isso aqui, e visto que a gente não consegue pegar ali através do offset left, ou offset bottom, vamos estar fazendo de outra maneira aqui para obter esse valor. Então, basicamente é o seguinte. Vamos criar aqui uma constante para obter o valor ali do bottom. Então, vou colocar const dragon position e vamos pegar através do window get computed style. Vamos passar aqui a nossa variável do dragão e vamos obter aqui o bottom, a propriedade bottom, beleza? E isso daqui já deve fazer a gente obter esse valor. Vamos lá ver no console.log o que a gente vai obter quando a gente passar aqui o nosso dragon position. Também vou colocar aqui entre parênteses
Vou colocar mais um texto aqui qualquer, só pra gente saber que qual é de qualquer um, qualquer outro, né? Senão vai ficar lá dois valores. Então vou colocar aqui Dragon do lado. Vamos fazer um publish e vamos verificar o que a gente está obtendo através dessa propriedade aqui que nós utilizamos. Feito aqui o publish, vamos abrir aqui novamente o navegador. Beleza? Abriu aqui. Vamos ver aqui no inspecionar o que está acontecendo. Ok. Não está acontecendo muita coisa legal. Ele não está conseguindo pegar o console.log. Deixa eu ver se eu posso ter escrito qualquer coisa mal. Então... Ok, faltou o N aqui. Beleza. Então vamos publicar novamente. Feito o publish, vamos abrir o navegador. Ok, vamos dar um F12. E a gente consegue observar aqui, olha, o dragão está sendo passado. Só que existe aqui uma pequena diferença do valor que nós temos no dragão para o valor que está sendo exibido aqui do meteoro. O que acontece? O valor que está no dragão, ele está passando com PX, ok? E existe outra questão que ele está passando isso como texto ainda por cima. Em vez de além de estar passando com esse PX, ele está passando ainda texto. Então a gente vai ter que fazer aqui algumas alterações para retirar esse PX e converter esse número aqui, essa string, né, no caso, para número. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que a gente pode utilizar o replace, ok? Para retirar ali o PX da palavra. Então, aqui na nossa variável, vamos passar aqui também o replace e vamos retirar o PX. Então, eu vou dar um replace no PX e vou substituir por vazio, ok? Dessa maneira, a gente vai estar substituindo o PX por nada. E para converter no número, uma coisa legal que a gente pode fazer é passar simplesmente um mais aqui. E dessa maneira ele já vai estar convertendo isso aqui para um inteiro, beleza? E acredito que isso aqui já deve ter qualquer coisa. Vamos retirar aqui o drag, a gente sabe que isso aqui vai aparecer 100 pixels, né? Como a gente não está alterando muita coisa. Mas vamos fazer um publish só para verificar o que está acontecendo. O que mudou agora, né? Então, feito aqui o publish, vamos abrir aqui o inspecionar. Vamos no console e olha só. Agora sim, nós temos o valor em número, né? Já até mudou a cor ali, como estava sendo exibido. Beleza, tem muito valor aqui. Eu até queria mostrar para vocês o que acontece ali quando a gente pula, né? Para a gente ver o valor sendo alterado. Se eu clicar aqui várias vezes, talvez... aqui, por exemplo, né? A gente consegue também observar aqui o valor sendo alterado. Indo para 157, 180, né? 199, chegou aqui nesse ponto. Mas beleza. Então a gente já tinha definido aqui que era o 164px, se eu não me engano, né? Que era a posição que o dragão estaria, a mínima posição ali para o dragão estar tocando. Vamos lá testar, só validar novamente. Tinha colocado 164. E eu acho que é isso mesmo. Pronto, essa posição aqui. Beleza, então... Vista aqui de novo a posição, só para a gente relembrar. Vamos colocar lá dentro do JavaScript, naquela condição que nós estamos a fazer, aqui dentro do if. Vou dar um espaço aqui. Vou tirar esse console.log, a gente já viu como é que está funcionando ali as variáveis em cima, né? Então, agora são duas condições, né? Então, eu quero que ele verifique a posição do meteoro e também a posição do dragão. Então, quando o dragão ele estiver ali no Dragon Position, vou colocar aqui, se o Dragon Position estiver menor do que os 164, a gente vai estar aplicando aqui o Meteor Style Animation None para impossibilitar ali o nosso código. Então vamos lá ver. Então vamos abrir aqui no navegador novamente. Beleza, vamos fazer aqui o refresh, que eu tenho que desviar. Ok, não desviei. Vamos ver se eu consigo desviar. Ok, pulei ali, mas ele ainda assim tá pegando depois, né? Quando a gente faz assim, ele pega meio que... Quando o dragão desce, ele tá pegando ali no meteoro. Tô tentando fazer aqui de uma maneira para saber se eu que tô errando ou se é
um problema no código, mas parece um problema no código, né? Agora, por exemplo, o dragão estava aqui em cima, quando ele desceu, parece que bateu ali no objeto. Então, para a gente resolver isso, a gente vai verificar também a posição do meteoro, se ela for também menor do que 0, ok? Então, o meteor position menor que 100 e também o meteor position, no caso, maior do que 0. Por que a gente acrescentou essa condição aqui? Eu vou mostrar aqui para vocês. Quando o meteoro está aqui, a posição dele é 0, ok? Só que ele ainda tem valores negativos a serem percorridos, né? Como a gente já viu. E ele acaba interpretando isso como se fosse ali uma colisão, mas quando ele passa aqui do 0 e vai para os números negativos, já não existe essa colisão com o nosso dragão, ok? Portanto, a gente só quer verificar quando esse valor ele for maior que 0, porque a gente percebe que esse meteoro ele faz parte ainda da nossa div e pode ter ali a colisão com o nosso dragão. Acrescentamos aqui essa condição do maior que 0, né? Para evitar ele estar verificando quando for menor que 0. Então vamos fazer um publish e verificar se isso aqui vai realmente funcionar. Feito o publish, vamos abrir aqui no navegador. Beleza, eu não pulei. Vamos lá de novo. Ok, talvez eu tenha que ser um pouco mais rápido. Ainda não fiz corretamente. Ok, o jogo tá difícil. Quer adicionar aqui um sistema de reiniciamento, mas ok, fiz o primeiro ali, funcionou. Fiz o primeiro e funcionou, mas já tá no modo hard. A gente pode talvez diminuir essa velocidade desse meteoro. Vamos ver aqui no... Esse meteoro tá rápido. Vamos lá ver. Se bem que eu acho que se eu diminuir mais... Não, vou colocar um pouco, 1.5 de velocidade do meteoro. Dessa maneira, acredito que eu já consiga desviar do objeto. Mas beleza. Aparentemente, funcionou o nosso algoritmo, o nosso código. Ok. Acredito que agora ficou um pouco lento. Talvez eu tenha que consertar ali o voo do nosso dragão. Eu acho que o nosso dragão está ficando muito pouco tempo no ar. Ele está caindo muito rápido e está fazendo ali a colisão com o objeto. Então, para resolver isso, o que eu posso fazer? Eu vou acrescentar aqui mais um intervalo, por exemplo, aqui nos 40%. Eu quero que nesse intervalo ele já esteja ali com o bottom de 200 px e no 60% também. Então vou colocar aqui 60%, um bottom de 200 px. Que aí a gente garante que quando chegar nos 40% ele vai estar no 200 px já no bottom e no 60% também vai continuar. Então a gente vai ficar planando ali um certo tempo antes de cair, e dessa maneira a gente permanece um pouco mais tempo no ar, que é o momento ali do objeto, o meteoro, passar por debaixo do dragão. Então, bora lá verificar. Talvez também podemos aumentar ali a altura que o dragão tá pulando. Ok. Dá pra jogar. Só uma questão de habilidade. Já tô uma questão de habilidade aqui. Mas, beleza. Tá funcionando, pessoal. Então, o que mais que a gente precisa ter aqui em atenção no nosso algoritmo? Outra coisa, pessoal, para a gente ter em atenção é a animação do próprio dragão, né? Ou seja, quando o dragão ele colidir, a gente não quer que exista aquela animação dele ficar indo para baixo, né, direto. Então a gente pode estar alterando aqui, passando também esse animation node no Dragon. Então vou passar aqui também no Dragon. E outra coisa que seria interessante era definir o momento da nossa colisão, parar ali o nosso objeto. Então a gente vê que tem um pulo aqui, o meteoro ele começa aqui, colide com o dragão e ele reseta, né, a sua posição para 0. E ele fica nessa posição aqui. Eu queria que ele ficasse ali onde ele colidiu. Para isso, a gente pode utilizar a própria posição que a gente
tá verificando aqui em cima, porque nesse momento, né, a gente sabe a posição que houve a colisão. Então, a gente pode pegar aqui o meteor.style, o left, que é a posição que a gente vai estar adicionando, e vamos passar aqui dentro o meteor position, ok? Eu acredito que deve passar assim, mas estou na dúvida. Talvez tenhamos que utilizar dessa outra maneira aqui para passar a nossa variável. Vamos ver lá se isso aqui vai ter alguma encrenca. Mas acredito que vamos ter passar desse modo. Mas vamos testar, verificar se isso aqui, né? Porque aqui no outro sistema é um pouco diferente. Se tivéssemos a mexer no VS Code, por exemplo, seria dessa maneira. Mas vamos verificar. Qualquer coisa a gente também vai alterar. E mesma coisa que a gente aplicou aqui, também vamos aplicar para o Dragon. Para o nosso dragão. Claro, vamos passar aqui o Dragon Position. Para que ele venha ficar naquela posição. Beleza, vamos fazer um publish e vamos ver o que vai acontecer. Feito o publish, vamos abrir aqui no navegador novamente. Beleza, ainda ficou com ali a animação de... Ele reseta, ambos estão resetando, né? Estão perdendo a animação, mas mesmo assim não estão a ficar na posição que eu gostaria que ficassem. Então, portanto, vamos lá testar, verificar o que pode estar acontecendo aqui de errado. Então, vou pegar aqui, basicamente, a gente está alterando ali a posição do right, né? do elemento, que está sendo animado, né? E por isso, talvez, não estejamos a conseguir alterar aqui a posição do... já agora, a gente alterou ali de forma errada, porque aqui no dragão não é left, aqui é bottom. Ok, vamos lá fazer um publish. E na real aqui não vai ser o... Quer dizer, poderia ser o left, né? Passamos o left com aquela posição adquirida ali em cima. Isso deveria funcionar. Ok, ele tá resetando. E o dragão também está tendo ali o reset na hora da colisão. Ainda está caindo ali um pouco rápido. Eu acho que também aumentar a velocidade desse meteoro ajudaria-nos. Então eu vou vir aqui, vou aumentar aqui para 1 segundo a velocidade do meteoro, que aí fica um pouco mais rápido e o dragão passa mais por baixo do dragão ali de forma mais simples. E vamos ver se a gente consegue resolver esse probleminha. Ok, ficou um pouco rápido. Vamos ver se a gente consegue desviar. Ok, desviei. Ok, perdi. Uma questão de habilidade, mas a princípio, se clicar certo, ele vem a funcionar. Tem que ter concentração, senão não consigo, mas beleza. Tá funcionando nosso código. Só pequenos detalhes que podemos vir aqui melhorando. Então, outra coisa também que poderíamos ter seria aqui uma pontuação. Então, imagina que nós temos aqui um score. Fica mostrando ali embaixo a pontuação do usuário. Vou colocar, por exemplo, um texto aqui nessa pontuação. Vou passar aqui 0. Vou passar aqui um text align center, por exemplo. Não é aqui. Acabei colocando era na div que era para colocar. E aqui no nosso JavaScript, vamos pegar aqui também aquele score lá. Vamos pegar aqui um meteor igual a meteor não, desculpa, o nosso score igual a document ponto carry selector, ou uma outra maneira também de se fazer isso dentro do OutSystems é até mais ideal. A gente faz dessa maneira, a gente pega pelo parâmetro, né? Pegamos aqui o nosso score ID, a gente passa aqui direto.
Isso aqui também deve funcionar. E quando a gente passar aqui no nosso intervalo, a gente soma. A gente passa aqui e fazemos pode ser um inner text nessa nossa variável, então score ponto inner text mais, acredito eu que isso aqui venha funcionar. E a gente vai adicionando ali mais nos valores. Beleza, aqui o Score ID, vamos abrir aqui o Expression Editor. Nos widgets temos aqui o score. E isso aqui deve ter qualquer resultado. Também temos que considerar que quando o usuário ele perde, o score ele é resetado. Então, vou vir aqui também no if. Quando o usuário perdeu, vou estar resetando esse score. Então, o score recebe 0. Na real, a gente não precisa nem estar resetando esse valor, porque aí ele perdeu aqui, não vai ter mais, vai parar naquele valor fixo que o usuário adquiriu. A gente pode, por exemplo, exibir uma mensagem ali para o usuário perguntando se ele quer jogar novamente. Claro que não seria no exemplo principal desse vídeo, né? Como nós falamos ali para um sistema, mas que está demorando para entrar. Seria algo simples, como isso daqui eu acho que já basta. Né? Isso que já temos já seria ideal, acredito eu, para um sistema. Mas uma funcionalidade também que poderíamos ter aqui era de estar perguntando, caso o usuário perca, né? Perguntar se o usuário quer reiniciar o jogo. E dessa maneira resetar ali o score e as outras informações. Beleza, mas mesmo assim ele está batendo aqui no certo intervalo. Mesmo assim ele está preenchendo errado ali, né? Tá continuando preenchendo depois da colisão. Porque a gente está verificando logo aqui em cima. A gente vai ter que colocar aqui no else desse nosso if essa condição. Dessa maneira, bate ali o score inner text caso o if seja falso, né? Então, pessoal, a gente acrescentou ali aquela alteração, né, no if. Vamos verificar se isso realmente funcionou. Então, bateu ali e continua contando aqui no nosso timer. Continua contando no nosso timer, o que não é bom sinal. O que significa que tem alguma coisa errada acontecendo no nosso código, né? Então, a gente está passando o score in text mais, mas só quando esse if for falso. Quando ele está naquela condição. Beleza, pessoal. Deu uma parada aqui para pensar e perceber os motivos dos erros que estamos a ter. Então, basicamente, primeiro erro, né? O Meteor Position aqui, ele está maior que 0, né? Por isso que ele não bate aqui no else. Quando existe uma colisão aqui entre os nossos dois elementos, o que acontece? O dragão e o meteoro, no caso aqui, né? Ele está na posição 0. Sendo que eu estou apenas verificando se ele é maior do que 0, ok? Então, a gente não está verificando se ele for igual a 0. Então, se eu colocar aqui igual a 0, aí sim já vamos obter o reset aqui do nosso inner text, ok? Do score que estamos a passar. Beleza, esse era um dos problemas. Outro problema era o Meteor Position e o Dragon Position que não estavam funcionando corretamente, porque justamente eu preciso passar aqui também um texto, né, para que isso aqui funcione. Então, ele vai ter que ser interpretado dessa maneira, ok? Com px. Então, vou ter que colocar aqui também a unidade de medida em pixels. Então, vou colocar aqui. E acredito que isso aqui já deva solucionar os nossos problemas. Mas, vamos verificar e ver o que vai acontecer. Também a gente pode... Vamos testar assim, qualquer coisa a gente coloca da outra maneira, para ver se isso aqui vai realmente funcionar. E, feito isso aqui tudo, acredito que os nossos problemas já estão 100% solucionados. Nosso código vai estar aí pronto para uso. Então, vamos abrir aqui o nosso jogo. Vou dar um refresh. Vou deixar eles colidirem. Perfeito. Então, houve a colisão. O dragão parou ali. O meteoro parou ali na ponta onde houve a colisão. Nosso timer, né, nosso score, também parou. E se a gente
voar aqui e se ela, em algum momento, atingir um dos dois ali, também vai parar aqui o nosso jogo, ok? Então, basicamente é isso, pessoal. É assim que funciona aqui o nosso script aqui, com a maneira como funciona o nosso joguinho aqui. Claro que eu poderia acrescentar muito mais coisa, mas se estenderia muito aqui o nosso vídeo. Poderíamos acrescentar aqui talvez um GIF de uma nuvem passando aqui no fundo, né? Ter aqui as nuvens animadas, fazer uma coisa mais interessante talvez. Uma outra animação também para o nosso dragão, quando ele colidisse aqui, né? Se tivesse outro tipo de animação. Mas acredito que por aqui estamos bem. E é isso aí, pessoal. Assim ficou o nosso jogo. Espero que vocês tenham gostado. Aprendido um pouco aqui de JavaScript junto comigo. A gente vai pesquisando aquilo que a gente não sabe. A gente não sabe tudo, né? Mas para isso que existe a internet, para isso que existem as tecnologias hoje, né? A gente tem a informação facilitada. Então, espero que você tenha me acompanhado durante todo esse processo, tenha aprendido um pouco mais junto conosco. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aí nos comentários que a gente vai estar olhando, vai estar respondendo as suas dúvidas. Um grande abraço e comenta aí embaixo também o dragão da Trusted para ver que vocês viram esse vídeo até esse momento, estão realizando aí o projeto em conjunto e vamos quebrar o algoritmo do YouTube, ajuda a gente a ter um maior engajamento. Então comentam embaixo aí um dragão para ajudar a gente nessa parte. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.